Você já parou para pensar em quantas vezes se arrependeu de algo que disse em um impulso? Uma palavra ríspida, uma opinião desnecessária, uma promessa que não podia cumprir. Agora, pense no contrário. Quantas vezes você se arrependeu de ter permanecido em silêncio, observando? Quantas vezes a quietude lhe trouxe clareza em vez de confusão? Vivemos em um mundo que grita. Um mundo de opiniões instantâneas, de notificações incessantes, de uma pressão constante para nos posicionarmos, para falarmos, para sermos ouvidos. O silêncio se tornou desconfortável, quase um sinônimo de fraqueza ou ignorância. Mas e se eu te dissesse que a maior força, a mais profunda sabedoria, reside não no que dizemos, mas no que escolhemos não dizer? Imagine-se em uma sala cheia de ruído. Todos falam ao mesmo tempo, competindo por atenção. Agora, visualize uma única pessoa em um canto, quieta, apenas observando. Quem você acha que realmente entende o que está acontecendo naquela sala? Quem percebe as tensões sutis, as alianças não ditas, a verdade por trás das máscaras? Aquele que fala menos, não é o que sabe menos. Muitas vezes, é o único que sabe de verdade. Esta jornada não é sobre se tornar mudo ou passivo. É sobre se tornar intencional. É sobre descobrir a arte de observar o mundo e a si mesmo com uma profundidade que o barulho constante nos rouba. É sobre transformar o silêncio em sua maior ferramenta de poder, conexão e autoconhecimento. Se você busca mais equilíbrio emocional, clareza para suas decisões e a sabedoria para navegar as complexidades da vida, este espaço foi feito para você. Deixe seu like e se inscreva no canal. A cada vídeo, mergulhamos mais fundo na jornada do autoconhecimento, fortalecendo nosso interior para enxergar o mundo como ele realmente é. 1. O ruído do mundo moderno e a fome por silêncio. Eu me lembro de passar dias inteiros mergulhado em um oceano de informações. Acordava com o som das notificações, lia notícias durante o café, ouvia podcasts no trânsito, participava de reuniões onde todos falavam e poucos ouviam, e terminava o dia rolando por um feed infinito de vidas alheias. Eu estava conectado a tudo, exceto a mim mesmo. Essa sobrecarga de estímulos criava uma ansiedade sutil, uma sensação de que eu estava sempre atrasado, sempre precisando saber mais, falar mais, ser mais. A cultura moderna nos vendeu a ideia de que o valor de uma pessoa está ligado à sua visibilidade e à sua voz. Somos incentivados a ter uma opinião sobre tudo, desde política internacional até o último escândalo de celebridades. O silêncio é visto como um vácuo a ser preenchido. Em uma conversa, uma pausa de mais de 3 segundos pode gerar um constrangimento palpável. Sentimos a necessidade de preenchê-la com qualquer coisa, mesmo que seja um comentário vazio, apenas para evitar o desconforto do silêncio. Essa aversão à quietude não é apenas social, ela se tornou interna. Tente sentar-se em um quarto silencioso por 10 minutos, sem distrações. O que acontece? Para a maioria de nós, a mente começa a gritar. Uma avalanche de pensamentos, preocupações, listas de tarefas e diálogos imaginários toma conta. O ruído externo é, muitas vezes, uma fuga do nosso próprio ruído interno. Usamos o barulho do mundo para abafar as perguntas difíceis que nossa alma tenta nos fazer. Percebi que essa constante exposição ao ruído estava erodindo minha capacidade de pensar com profundidade. Meus pensamentos se tornaram rasos, reativos. Eu não estava formando minhas próprias conclusões, estava apenas ecoando as vozes mais altas que ouvia. A criatividade, que floresce no espaço e no silêncio, estava sufocada. Eu estava me tornando um repetidor, não um pensador. Foi nesse ponto de saturação que comecei a sentir uma fome desesperada por silêncio. Não apenas a ausência de som, mas um silêncio intencional. Comecei a criar pequenas ilhas de quietude no meu dia. Uma caminhada sem fones de ouvido, os primeiros 15 minutos da manhã sem tocar no celular, dirigir em silêncio. No início, foi insuportável. A ansiedade aumentava. Mas, gradualmente, algo começou a mudar. O silêncio deixou de ser um vazio assustador e começou a se tornar um espaço fértil. Um espaço onde eu podia finalmente ouvir a mim mesmo. A jornada para observar mais e falar menos começa aqui, reconhecendo que o ruído em que vivemos não é o estado natural das coisas, mas uma condição imposta que podemos, e devemos, desafiar. 2. O poder do silêncio observador. Existe uma antiga analogia que compara a mente a um lago. Quando a mente está agitada, cheia de pensamentos e palavras, o lago está turbulento, e sua superfície turva não reflete nada com clareza. Mas quando a mente se acalma, quando o silêncio se instala, o lago se torna sereno. Sua superfície se transforma em um espelho perfeito,
refletindo o céu, as árvores e a realidade exatamente como ela é. Esse é o poder do silêncio observador. Quando eu decidi praticar a observação silenciosa, comecei a notar um universo de informações que antes me passava despercebido. Em reuniões de trabalho, em vez de me apressar para dar minha opinião, eu me recostava e observava. Eu via quem se inclinava para a frente ao falar, quem cruzava os braços em sinal de defesa, quem evitava o contato visual ao discordar. Eu percebia as microexpressões que revelavam a verdadeira emoção por trás das palavras polidas. A linguagem corporal, o tom de voz, as pausas, tudo isso contava uma história muito mais rica e verdadeira do que o discurso verbal. Essa prática transformou minhas interações. Eu me tornei um ouvinte melhor, não porque estava esperando minha vez de falar, mas porque estava genuinamente curioso sobre o que a outra pessoa estava comunicando em todos os níveis. As pessoas começaram a se abrir mais para mim. Elas se sentiam vistas, ouvidas de uma forma que raramente experimentavam. O silêncio, quando acompanhado de uma presença atenta, não é vazio, ele é um convite. Ele diz a outra pessoa: eu estou aqui com você. O que você tem a dizer é importante, e eu tenho todo o tempo do mundo para ouvir. O silêncio observador também me deu uma vantagem estratégica. Em negociações ou discussões difíceis, eu aprendi a fazer uma pergunta e depois ficar completamente em silêncio. As pessoas têm uma aversão natural ao vácuo. Elas sentem a necessidade de preenchê-lo. E, ao fazer isso, muitas vezes revelam suas verdadeiras intenções, seus medos, seus limites. O silêncio se tornou uma ferramenta para extrair a verdade sem pressão, sem confronto. A pessoa mais poderosa na sala não é a que fala mais alto, mas a que controla o silêncio. Internamente, os benefícios foram ainda mais profundos. Ao observar o mundo sem a necessidade constante de narrá-lo ou julgá-lo, minha mente começou a se acalmar. Eu conseguia ver a beleza em pequenas coisas, a forma como a luz filtrava por uma folha, o padrão complexo de uma teia de aranha. O mundo se tornou mais vibrante, mais vivo. O silêncio não me desconectou do mundo, pelo contrário, ele me conectou de uma forma muito mais íntima e real. Ele me ensinou que para entender verdadeiramente qualquer coisa, seja uma pessoa, um problema ou a si mesmo, o primeiro passo não é falar, é observar. 3. Falar menos, ouvir mais, a chave para a conexão real. Sempre me considerei um bom amigo, alguém que dava bons conselhos. Mas, ao refletir sobre a arte de observar, percebi um padrão falho em meu comportamento. Quando um amigo vinha a mim com um problema, minha reação imediata era interromper, oferecer soluções, contar uma história minha que parecia semelhante. Eu pensava que estava ajudando, mas na verdade, eu estava sequestrando a conversa. Eu estava tornando o problema dele sobre mim. Minha necessidade de falar, de consertar, me impedia de fazer a única coisa que ele realmente precisava: ouvir. A verdadeira escuta é uma das formas mais raras e puras de respeito. Ela vai além de simplesmente não interromper. É a prática de silenciar sua própria mente, suas próprias opiniões e julgamentos, para criar um espaço seguro para outra pessoa se expressar plenamente. Quando comecei a praticar a escuta ativa, fazendo perguntas abertas como "e como você se sentiu com isso?", em vez de "você deveria ter feito aquilo", a qualidade das minhas relações mudou da noite para o dia. As pessoas não procuram conselhos na maioria das vezes. Elas procuram um eco. Elas procuram alguém que possa testemunhar sua dor, sua alegria, sua confusão, sem julgamento. Elas querem saber que não estão sozinhas em seus sentimentos. Ao oferecer o presente do meu silêncio e da minha atenção plena, eu estava oferecendo validação. E a validação é um dos pilares da conexão humana. Falar menos também me ensinou a ser mais preciso e impactante quando eu finalmente falava. Antes, minhas palavras eram como uma chuva torrencial, abundantes, mas dispersas e com pouco efeito. Agora, eu me esforçava para que fossem como gotas de chuva bem direcionadas, cada uma com um propósito. Ao passar mais tempo ouvindo e observando, eu tinha um entendimento muito mais profundo da situação. Quando eu oferecia uma perspectiva, ela era mais informada, mais empática e, consequentemente, muito mais valiosa. As pessoas começaram a levar minhas palavras mais a sério, porque sabiam que elas não eram ditas levianamente. Essa prática também desarmou conflitos antes mesmo que eles começassem. Em discussões acaloradas, nossa tendência é reagir, defender nossa posição, aumentar o tom. Aprendi a fazer o oposto. Quando confrontado com raiva ou frustração, eu respirava fundo e ouvia. Eu deixava a outra pessoa esvaziar seu copo emocional. Muitas vezes, só o ato de ser ouvido já dissipava metade da raiva. Depois,
com calma, eu podia responder de forma ponderada, focando em soluções em vez de culpas. Falar menos e ouvir mais não é uma tática de passividade, é uma estratégia de paz ativa. É a arte de construir pontes onde outros constroem muros. 4. A sabedoria escondida na pausa. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço, reside nossa liberdade e nosso poder de escolher nossa resposta. E nesse poder de escolha, reside nosso crescimento e nossa felicidade. Essa citação, frequentemente atribuída a Viktor Frankl, captura perfeitamente a essência da sabedoria que se encontra na pausa. Eu era uma pessoa reativa. Um e-mail irritante chegava, e minha resposta imediata era redigir uma réplica igualmente irritada. Alguém fazia um comentário sarcástico, e minha língua já estava armada com uma resposta cortante. Eu vivia no piloto automático, reagindo às circunstâncias em vez de responder a elas de forma consciente. Minha vida era uma série de reações em cadeia, e eu me sentia impotente, como uma folha ao vento, levado pelas emoções do momento. A descoberta da pausa foi revolucionária. A pausa é aquele segundo, ou aqueles 5 segundos, que você tira antes de falar ou agir. É um ato deliberado de interromper o piloto automático. Comecei a praticar isso em situações pequenas. Antes de responder a uma mensagem, eu colocava o telefone de lado, respirava fundo 3 vezes e me perguntava: qual é a resposta mais sábia e útil aqui, em vez da mais satisfatória emocionalmente? Essa pequena pausa abriu um mundo de possibilidades. Ela me deu tempo para processar a informação, para me distanciar da minha reação emocional inicial e para considerar as consequências das minhas palavras. Em vez de escalar conflitos, comecei a desescalá-los. Em vez de tomar decisões impulsivas das quais me arrependeria depois, comecei a fazer escolhas alinhadas com meus valores e objetivos de longo prazo. A pausa era o meu portal para a inteligência emocional. A beleza da pausa é que ela pode ser usada em qualquer lugar, a qualquer momento. Em uma negociação, uma pausa antes de responder a uma oferta pode sinalizar confiança e fazer a outra parte reconsiderar sua posição. Em uma conversa com um ente querido, uma pausa antes de reagir a uma crítica pode transformar uma briga em uma oportunidade de entendimento. Em um momento de pânico, uma pausa para respirar pode trazer a clareza necessária para encontrar uma solução. A pausa é o berço da sabedoria. É no silêncio momentâneo da pausa que a intuição fala. É nesse espaço que conseguimos acessar uma parte mais calma e centrada de nós mesmos, uma parte que não é governada pelo ego ferido ou pela ansiedade. Ao cultivar o hábito da pausa, estamos, na verdade, treinando nossa mente para ser menos reativa e mais criativa. Estamos reivindicando nosso poder de escolha. Não podemos controlar o que acontece conosco, mas a pausa nos garante o controle total sobre como respondemos. E isso, meu amigo, é a verdadeira liberdade. 5. O observador interno. Autoconhecimento através do silêncio. A jornada de observar o mundo exterior inevitavelmente nos leva a uma jornada ainda mais profunda, a de observar nosso mundo interior. Por muito tempo, eu acreditei que eu era os meus pensamentos e as minhas emoções. Se eu sentia raiva, eu era uma pessoa raivosa. Se eu tinha um pensamento ansioso, eu era uma pessoa ansiosa. Eu estava completamente fundido com o fluxo caótico da minha própria mente, e isso era exaustivo. O silêncio me apresentou a um conceito transformador, o do observador interno ou da consciência testemunha. A ideia é simples, mas profunda: você não é seus pensamentos, você é aquele que observa seus pensamentos. Imagine-se sentado à beira de um rio. Os pensamentos e emoções são como folhas, galhos e barcos que flutuam na correnteza. Alguns são agradáveis, outros são perturbadores. Sua tarefa não é pular no rio e ser levado pela correnteza, nem tentar parar o fluxo. Sua tarefa é simplesmente sentar na margem e observar tudo passar. Comecei a praticar isso através da meditação e de momentos de introspecção silenciosa. Eu me sentava e apenas observava o que surgia em minha mente, sem julgamento. Notei padrões que nunca tinha visto antes. Percebi como certos gatilhos, uma crítica, uma lembrança, uma notícia, desencadeavam sempre as mesmas cascatas de pensamentos negativos. Percebi as histórias que eu contava a mim mesmo, as crenças limitantes que operavam silenciosamente nos bastidores da minha consciência. Ao me distanciar e apenas observar, o poder que esses pensamentos e emoções tinham sobre mim começou a diminuir. A raiva ainda surgia, mas agora eu podia dizer: aqui está a raiva. Interessante como ela se manifesta no meu corpo, com um aperto no peito e calor no rosto. Em vez de ser a raiva, eu me tornei o observador da raiva.
Essa pequena mudança de perspectiva é a diferença entre ser um prisioneiro e ser o guarda da sua própria mente. Esse processo de auto-observação silenciosa é a forma mais pura de autoconhecimento. Ninguém precisa nos dizer quem somos, as respostas estão todas dentro de nós, esperando para serem ouvidas. No silêncio, podemos finalmente ouvir os sussurros da nossa intuição, as necessidades não atendidas do nosso corpo e as verdadeiras aspirações da nossa alma. Descobrimos nossos valores mais profundos, não aqueles que a sociedade nos impôs, mas os que ressoam com nosso ser autêntico. Falar menos e observar mais, em última análise, é sobre isso. É sobre silenciar o ruído externo para que possamos finalmente ouvir a sabedoria que já existe dentro de nós. É um caminho de volta para casa, para o nosso centro. Ao cultivar esse observador interno, deixamos de ser vítimas de nossos próprios humores e nos tornamos os arquitetos conscientes da nossa experiência de vida. 6. O silêncio como ferramenta de poder e influência. No tabuleiro de xadrez da vida e das interações humanas, muitas vezes pensamos que o poder está na jogada mais agressiva, na peça que mais se move. Mas os grandes mestres sabem que, frequentemente, o poder reside na contenção, na espera, no silêncio que força o oponente a cometer um erro. O silêncio, quando usado com intenção, é uma das mais potentes ferramentas de poder e influência. Lembro-me de uma situação profissional onde eu estava em desvantagem. Eu precisava de algo de um superior que era conhecido por ser intimidador e falador. Em vez de chegar com um discurso longo e cheio de justificativas, o que só o faria se sentir atacado, eu mudei a estratégia. Apresentei meu pedido de forma concisa e clara. E então, fiz a coisa mais difícil, fiquei em silêncio. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Eu podia ver em seu rosto que ele esperava que eu continuasse, que eu me justificasse, que eu mostrasse fraqueza. Mas eu apenas mantive o contato visual, calmo e presente. Esse silêncio inesperado transferiu a pressão para ele. Ele teve que preencher o vácuo. E ao fazê-lo, ele começou a argumentar contra si mesmo, a pensar em voz alta, a revelar suas próprias hesitações, por fim, a encontrar uma maneira de atender ao meu pedido. Eu não o convenci com palavras, eu o influenciei com o meu silêncio. Pessoas em posições de verdadeira autoridade raramente são as mais barulhentas. Pense em líderes, mentores ou figuras históricas que você admira. Muitas vezes, sua presença era marcada por uma calma ponderada. Suas palavras eram escassas, mas cada uma carregava um peso imenso. Isso ocorre porque a escassez cria valor. Quando você fala constantemente, suas palavras se tornam baratas. Mas quando você fala raramente e apenas quando tem algo significativo a dizer, as pessoas se calam para ouvir. Seu silêncio amplifica o poder da sua voz. O silêncio também projeta confiança. A necessidade de preencher cada segundo de uma conversa muitas vezes vem da insegurança, do medo de que o silêncio seja interpretado como falta de conhecimento. Alguém que está confortável com o silêncio, que consegue sustentar uma pausa, projeta autoconfiança. Isso comunica, não verbalmente, que você não tem nada a provar. Você está seguro de si mesmo e da sua posição. No entanto, é crucial distinguir este silêncio poderoso do silêncio passivo ou agressivo. Não se trata de dar tratamento de silêncio ou de se retirar de uma conversa. É um silêncio ativo, engajado, acompanhado por uma escuta atenta e uma presença forte. É uma ferramenta para criar espaço, para provocar reflexão e para permitir que a verdade venha à tona. Ao dominar a arte de usar o silêncio estrategicamente, você deixa de ser apenas mais uma voz na multidão e se torna uma presença que molda a conversa sem precisar dominá-la. 7. Superando a necessidade de validação externa. Por que falamos tanto? Porque sentimos essa compulsão de compartilhar cada pensamento, cada conquista, cada opinião? Se formos honestos conosco, a resposta, muitas vezes, reside em uma necessidade profunda e humana, a necessidade de validação. Queremos que os outros nos vejam, nos aprovem, nos digam que somos inteligentes, engraçados, bem-sucedidos, que estamos certos. Usamos nossas palavras como espelhos, esperando ver um reflexo positivo nos olhos dos outros. Eu vivi grande parte da minha vida nesse ciclo. Minha autoestima estava atrelada ao feedback que eu recebia. Uma postagem com muitas curtidas me dava um pico de euforia. Um elogio em uma reunião alimentava meu ego por um dia. Mas essa validação externa é como junk food, ela satisfaz momentaneamente, mas não nutre de verdade e nos deixa querendo mais logo em seguida. Viver em busca de validação é viver em um estado de dependência, entregando as chaves da nossa felicidade aos outros.
A prática de observar mais e falar menos é um antídoto direto para essa dependência. Quando você se compromete com o silêncio, você é forçado a encontrar a validação dentro de si mesmo. Não há plateia para aplaudir seus pensamentos silenciosos. Não há curtidas para suas observações internas. Você fica a sós consigo mesmo, e nesse espaço, precisa aprender a ser sua própria fonte de aprovação. No início, esse processo é desconfortável. O ego grita por atenção. Ele quer se exibir, provar seu valor. Mas, ao resistir a esse impulso, você começa a construir um novo tipo de autoconfiança, uma que não é frágil e dependente do mundo exterior. Você começa a confiar em seu próprio julgamento, a valorizar suas próprias percepções. Você percebe que não precisa da concordância de todos para que seu pensamento seja válido. Falar menos me ensinou a agir mais. Em vez de falar sobre os livros que eu ia ler, eu simplesmente os lia. Em vez de anunciar meus planos de começar um novo projeto, eu trabalhava nele em silêncio. A satisfação passou a vir do próprio ato, da própria realização, e não da aclamação que o acompanhava. Descobri que a validação que vem do progresso real e do alinhamento com seus próprios valores é muito mais profunda e duradoura do que qualquer elogio. Superar a necessidade de validação não significa se tornar indiferente aos outros. Significa interagir a partir de um lugar de plenitude, não de carência. Você pode compartilhar suas ideias não porque precisa de aprovação, mas porque genuinamente acredita que elas podem agregar valor. Você pode ouvir as opiniões dos outros sem se sentir ameaçado, porque sua identidade não está em jogo. Ao silenciar a busca por aplausos, você finalmente encontra a liberdade de ser autenticamente você mesmo. Chegamos ao fim da nossa reflexão, mas ao começo de uma nova prática. Vimos que o mundo moderno nos empurra para o ruído, mas que nossa alma anseia pelo silêncio. Descobrimos que observar em silêncio nos dá acesso a uma camada mais profunda da realidade, que ouvir de verdade é o maior presente que podemos dar a alguém, e que a pausa antes de falar é o berço da sabedoria. Aprendemos que o silêncio pode ser uma ferramenta de poder, uma porta para o autoconhecimento e um caminho para nos libertarmos da necessidade de validação externa. A arte de observar mais e falar menos não é sobre restrição, mas sobre expansão. É sobre expandir nossa percepção, nossa empatia, nossa consciência e nossa paz interior. Agora, o convite se volta para você. Esta não é uma mudança que acontece da noite para o dia. É uma prática, um músculo a ser treinado. Comece pequeno. Escolha uma conversa hoje onde você se comprometerá a ouvir mais do que falar. Tire 5 minutos do seu dia para sentar-se em silêncio, apenas observando seus pensamentos passarem. Pratique a pausa antes de responder aquela mensagem que te irritou. Lembre-se, em um mundo que recompensa o barulho, o silêncio intencional é um ato revolucionário. É um ato de poder, de sabedoria e de profundo amor próprio. Você não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença silenciosa e atenta pode ter um impacto muito maior. Antes de ir, eu quero que você reflita e compartilhe nos comentários. Qual conversa recente em sua vida você acredita que teria sido profundamente diferente se você tivesse praticado a arte de observar mais e falar menos? Sua história pode inspirar outros nesta jornada. Obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão. Continue buscando a sabedoria que existe na quietude. Até o próximo vídeo.